Então sejam todos bem-vindos. O que a gente vai trabalhar então nessa nossa primeira série de vídeos é a parte de sistemas de controle, né, especificamente a resposta no domínio do tempo. A gente então vai trabalhar essa parte de resposta no domínio do tempo. Primeiramente uma breve introdução, né, a respeito do que a gente pretende atingir como objetivo nesse capítulo. Uma definição de polos, zeros e resposta do sistema. Depois a gente vai partir para sistemas de primeira ordem, sistemas de segunda ordem. Dos sistemas de segunda ordem, o sistema subamortecido é um que tem bastante importância, né, dentro de resposta de sistemas de controle, então ele é visto em detalhes e ele também tem mais parâmetros aí para ser observado. Depois a resposta de sistema com polos adicionais, então a gente vai trabalhar de maneira exata primeira e segunda ordem. Ordem superior a gente vai tentar aproximar por uma resposta, tá? De sistemas de segunda ordem e o que acontece quando o nosso sistema tem zeros. Por fim, eu vou deixar algumas referências bibliográficas que eu me baseei então para estar montando esse material. Lembrando sempre que o livro que a gente tem como base é o livro do NISE, livro de sistemas de controle do NISE. Então a sequência do conteúdo que a gente apresenta é feito com base no que o NISE coloca. E no final, eu deixo ainda algumas referências complementares. A introdução, então, do capítulo, né? Então, nosso objetivo no fim desse capítulo é identificar polos e zeros no plano complexo de uma função de transferência. Outro objetivo é obter resposta no domínio do tempo de um sistema de controle a partir de seus polos e zeros. Né? O que seria isso? Se o sistema tem um ou mais polos, como que vai ser a resposta dele? A quantidade de polos também está relacionada à ordem do sistema. Um polo, primeira ordem, dois polos, segunda ordem. O que acontece com essa resposta quando você tem zeros no teu sistema? A partir do polos e zeros, a gente então, que é esse que eu acabei de comentar, a gente vai escrever de forma quantitativa a resposta transitória do sistema. Então, a ideia não é obter exatamente a resposta do sistema, mas quantitativamente, o que a gente espera da resposta desse sistema de primeira ordem e também, né, para o de segunda ordem. Determinado tipo de resposta do sistema de segunda ordem, aquelas tradicionais que vocês devem ter visto em disciplinas como circuitos elétricos, né, amortecido, subamortecido, criticamente amortecido. Aproximar sistemas de controle com polos ou zeros adicionais para um sistema de primeira ou de segunda ordem, que é, no caso, o sistema, a gente vê em detalhes sistemas até segunda ordem. A partir de segunda ordem, a gente faz uma aproximação. E quando que essa aproximação é válida, é o que a gente vai estar observando nesse último tópico. Então, nossos objetivos são esses apresentados. Partindo, então, para a primeira definição de polos, zeros e a resposta do nosso sistema. Primeiro, uma parte mais introdutória, mais conceitual. Então, vamos passar isso aqui de forma um pouco mais rápida, né? Depois, vocês com calma acesso aos slides, vocês dão uma analisada, né? Então, começando por essa, deixa eu só, por essa primeira definição, né? O que é um sistema? Vocês devem ter visto em sistemas lineares a definição de um sistema. Tá? Um sistema, dado uma entrada, tem como saída uma resposta natural e uma resposta forçada. A resposta natural ela está relacionada, tá? A resposta natural ela está relacionada com a equação característica desse sistema. Resposta forçada ela está relacionada ao tipo de entrada. Tá? Então, se o teu sistema tem uma entrada em rampa, né? O que é uma rampa? A nossa entrada f de t ela é igual a t. Né? Então, a nossa f de s 1 sobre s quadrado. Isso aqui é uma rampa. Então, a gente espera que a nossa resposta forçada seja uma rampa. Já a resposta natural aí vai depender das características do sistema. Então, como que a gente faz para obter essa resposta natural e essa resposta forçada?
O que a gente pode fazer é aplicar a entrada do sistema, tá? A gente aplica aqui no nosso sistema uma entrada, uma f de s, e obtém a saída c de s, que é, né, a multiplicação da entrada f de s vezes o nosso sistema, e aí a gente vai obter uma expressão para o nosso c de s. Obtida essa expressão do c de s, a gente aplica a transformada inversa de Laplace para obter o c de t. E aí você consegue separar de forma exata, né, exata, que eu digo mais preciso, de forma correta, sem nenhuma aproximação, a resposta do teu sistema, tanto a resposta natural quanto a resposta forçada. Entretanto, né, aplicar essa transformada inversa em sistemas muito complexos, sistemas com mais de terceira, quarta ordem, ou de sistemas que sejam compostos por malhas de controle com realimentação unitária, pode consumir bastante tempo, além de ser muito trabalhoso. Adiantando, então, a ideia é que a gente olhe para o nosso sistema, olhe para a configuração dele, polos e zeros, e saiba, pelo menos ter uma ideia qualitativa de como que vai ser a resposta dele. Então, o que a gente olha para saber de forma qualitativa a resposta desse nosso sistema? A gente vai observar os polos e os zeros desse nosso sistema. Então, um sistema, por exemplo, com dois polos, tá, ele vai ser de segunda ordem. Dependendo da posição desses polos, ele vai ser um sistema superamortecido, criticamente amortecido, subamortecido ou sem amortecimento. Os zeros, qual que é a interferência dos zeros na resposta do sistema? A gente vai ver na sequência que zeros eles não alteram a ordem do sistema, entretanto eles alteram a amplitude da resposta. Então, se o sistema ele apresenta um zero, possivelmente a amplitude dele vai ser alterada em comparação ao sistema que não tenha zeros. Então, essa é a análise qualitativa que a gente pode fazer a partir da transformada de Laplace para saber a resposta do sistema e não apenas e não precisar toda vez estar escrevendo a transformada inversa de Laplace. Não que a transformada inversa seja algo trabalhoso, né? Entretanto, se você precisa analisar mais de um sistema, isso acaba se tornando um pouco trabalhoso, já que vai somando, né, o tempo gasto em cada um delas. Então, os polos e zeros sistemas de controle podem nos dar informações qualitativas quanto à resposta de um sistema linear invariante no tempo. Isso significa um ganho de tempo e produtividade, pois nos permite avaliar de forma rápida a resposta dos sistemas apenas observando a função de transferência. A gente vai definir então polos e zeros. Até agora a gente não fez essa definição, né? O que é um polo? O que é um zero? Primeiro, o que é um polo? De forma simples, polo de uma função de transferência duas definições. A primeira delas é um valor da variável s, né? Se a gente pega uma função de transferência, g de s igual s mais 2, e aqui em cima eu coloco 4. Quais são os valores de s que faz com que essa função vá para o infinito? Tá? Então, essa é a primeira definição que a gente tem de polos. Uma outra definição, né? Qualquer raiz do denominador da função de transferência que são comuns às raízes do numerador. Primeiro eu vou falar dessa definição 1, depois eu comento o que é a 2. Então, pela definição 1, a gente tem que encontrar um valor de s que, se eu substituir, ele vai para infinito. Geralmente, o que leva a função para infinito está associado ao denominador dessa função de transferência. Então, quando a gente fala de polos da função, a gente está falando de denominadores. Quais são os denominadores que levam a função para infinito? Então, a gente vai pegar o nosso denominador, vai igualar ele a zero, então encontra, né, que s igual a menos 2 é o valor que leva essa minha função para infinito. Já essa nossa segunda definição, né, quaisquer raízes do denominador da função de transferência que são comuns às raízes do numerador. Essa definição ela é importante porque pode acontecer, deixa eu só tirar essa parte que eu escrevi, pode acontecer de nosso sistema ser da seguinte maneira. Um sistema ou um conjunto de sistemas, né, um sistema em cascata com outro. Então, vamos colocar um g de s. Embaixo eu tenho
S mais 4, S mais 3. Em cima eu tenho S mais 3. Então, perceba que matematicamente eu posso simplificar essas duas expressões, tá? E o que a gente acaba considerando na análise é o 1 sobre S mais 4. Então, pela definição 1, a gente teria apenas o menos 4 como polo da nossa função de transferência. Entretanto, esse nosso menos 3, ele também é um polo da nossa função de transferência, apesar de ele não levar a função para infinito, porque ele acaba simplificando, é importante levar isso em consideração. Pode ser que matematicamente eles sejam iguais, entretanto, em sistemas práticos, né, dificilmente você vai ter esse cancelamento de polo de numerador com denominador. Então, essa segunda definição seria mais nesse sentido. Geralmente, a gente parte do princípio, né, da definição 1 e toma ela como verdadeira, e geralmente, na maioria dos casos, é isso que acontece. Mas é importante também levar em consideração essa definição 2 quando for analisar polos de uma função de transferência. Se polo é o que leva para infinito, zero é o que leva a nossa função para zero. Tá? Então, de novo, analisando aqui a função de transferência. G de S, S mais 2, S mais 3. Tá? Os valores da variável da transformada de Laplace que fazem, né, S que fazem com que a função de transferência se torne zero. Então, geralmente, então, os zeros a gente vai associar com o nosso numerador. Que valor de S que leva a função para zero? Para que a função seja zero, basta, né, que o nosso numerador seja igual a zero. Então, se eu pegar S mais 2 igual a zero, eu chego que S menos 2 é o nosso zero dessa função de transferência. E a definição 2 é similar ao que a gente viu para o caso dos polos, né? Quaisquer raízes do numerador da função de transferência que são comuns às raízes do denominador. Vamos fazer de novo aquele exemplo. S mais 1, S mais 1, S mais 2. Então aqui vai ter de novo o cancelamento do numerador com o denominador. Entretanto, né, o nosso menos 1, ele é tanto um polo quanto um zero. Tá? Embora matematicamente vai haver o cancelamento, e o menos 1 não vai levar ela para infinito ou para zero. Mas como ele aparece, né, no numerador e aparece no denominador, ele acaba sendo um polo e acaba também sendo um zero. Aqui a gente pode resumir, né? Polo está associado com o denominador, zero está associado com o numerador. Se eu quero saber quais são os polos do sistema, eu vou pegar essa função do denominador e igualar a zero e achar as raízes do denominador. Se eu quero saber os polos, tá? Se eu quero saber os zeros, eu igualo o numerador a zero e acho esses valores. Graficamente, no nosso plano S, a gente usa o x para estar representando polo e essa bolinha, né, esse círculo, para estar representando zero. Então, vamos pegar como exemplo essa função de transferência. S mais 2, S mais 5. Tá? Depois a gente vai aplicar um degrau nela e avaliar o tipo de resposta. Então, quais são os valores da função que levam ela para infinito? Quais são os valores desse meu g de s, né, que vão levar para infinito? É só a gente observar o denominador e vai encontrar, né, que menos 5 vai levar leva meu denominador a zero e, por consequência, leva minha função de transferência para infinito. O menos 2 leva o meu numerador a zero e, por consequência, leva toda a minha função a zero. Então, eu marco menos 5x para identificar o polo e o círculo em menos 2 para identificar o zero. Então, graficamente, é assim que a gente representa nossos polos e zeros aqui, né, no nosso
nosso plano S. Agora, para obter a saída do sistema, o nosso C de S, a gente vai multiplicar, né? Lembrando daquela propriedade da transformada de Laplace, se eu tenho uma entrada e eu quero saber a saída, eu multiplico o R de S pelo meu G de S. Eu vou obter, então, S mais 2 dividido por S mais 5. Para saber a resposta no domínio do tempo, uma das formas de fazer isso é, primeiro, obter a expansão em frações parciais e depois, por comparação, a gente obtém a nossa função no tempo. Então, eu vou obter A sobre S e B sobre S mais 5. Eu vou encontrar o valor de A e o valor de B, pelas técnicas que vocês devem ter aprendido em sistemas lineares, né? Então, o meu A ele vale 2/5 e o meu B ele vale 3/5. Aqui é só, vamos completar, que ficou faltando nesse slide, 3/5 dividido por S mais 5. Pela transformada inversa, né, 2/5 sobre S é uma resposta do tipo degrau com amplitude 2/5. 3/5 e na menos 5t, os 3/5 dá amplitude e o menos 5t vem desse nosso denominador S mais 5. Então, a gente busca aquela tabela dos pares de transformada, por comparação, encontra a resposta no domínio do tempo. Então, esse é o meu C de t. Adiantando um pouco, né, o que a gente vai ver no próximo slide, mas se a gente olhar com calma, esse 2/5 ele tem a cara de um degrau, né? O que é um degrau unitário? Degrau unitário, a gente tem aqui o nosso tempo e a nossa amplitude. Né? O degrau unitário ele é 0 até t igual a 0 e depois ele tem amplitude 1. Então a gente espera que o nosso sistema tenha uma resposta forçada com a mesma cara de um degrau unitário. E é isso que a gente obtém nessa parcela, 2/5, né? Se a gente fazer o t tender a infinito, a gente vai obter uma constante 2/5. Tem a mesma cara do integral unitário, difere apenas na amplitude. Já esse nosso menos 5t, essa nossa exponencial menos 5t, é a resposta natural do nosso sistema. Então, independente do que eu aplique como entrada, né, essa minha exponencial e na menos 5t vai sempre aparecer. Se eu aplicar uma rampa, eu vou obter como resposta forçada alguma coisa vezes t, que só muda a inclinação dessa rampa, e essa exponencial na menos 5t vai ter alguma amplitude relacionada a ela, mas esse e na menos 5t sempre aparece porque é característica do sistema. Então, para obter exatamente a resposta no tempo, a gente tem que fazer a transformada inversa de Laplace. Aqui eu estou só exemplificando, né, mostrando de forma gráfica como a posição dos polos do meu sistema vão estar influenciando, polos e zeros vão estar influenciando a minha resposta no tempo. Tá? Vamos observar primeiro a nossa entrada. A nossa entrada, que é um degrau unitário, 1 sobre S, vai ter um polo na origem. Observando aquela nossa função a nossa saída do sistema expandida em frações parciais, a gente observa um 2/5 sobre S. Então veja que esse polo na entrada vai gerar alguma coisa na minha saída com o polo também, esse polo na origem, né, o polo da entrada que está na origem, gera na resposta um polo na origem. Aquele meu polo menos 5 vai gerar na minha saída também alguma coisa relacionada com uma amplitude diferente, porém com esse polo menos 5 que está aparecendo. Então veja, polo da entrada na origem apareceu um polo no meu CDS também na origem. Polo em menos 5 gera um polo também em menos 5 no meu CDS. Resta saber agora o zero, né? Qual que é a influência do zero na resposta do sistema? O zero ele não vai influenciar no tipo de resposta, né? Então, esse polo na origem está associado a um degrau e esse S mais 5 está associado a uma exponencial menos 5. O polo, o zero, desculpa, ele não vai influenciar no tipo de resposta que eu vou ter. Entretanto, ele modifica a amplitude que está relacionada a essa resposta.
Então, esse 0 em menos 2 vai modificar tanto a amplitude que eu vou ter aqui na minha resposta forçada, quanto na amplitude que eu vou ter aqui na minha resposta natural. Como, né, esse 2/5 sobre S, a transformada inversa é 2/5 e esse polo está associado com a entrada, é fácil concluir que essa é a minha resposta forçada. Como esse S mais 5 é obtido a partir desse meu polo da minha função de transferência, essa aqui vai ser então a nossa resposta natural que está associada à característica do sistema. Importante observar, né, que a gente já vai definir um pouco de sistema, conceito de estabilidade um pouco mais à frente, mas quando t tende a infinito, essa minha resposta natural ela vai tender a zero. Né? Veja que se o t tende a infinito, essa exponencial ela cai a zero, essa parcela do sistema, da resposta, né, desculpe, da resposta ela vai morrer, né, vai para zero, e resposta forçada sobra apenas 2/5. Né? Então, em regime permanente, passado transitório, toda a resposta natural cai a zero e resta apenas a resposta forçada. Então, se eu aplico qualquer tipo de entrada, espere-se que na saída, depois de passado um certo tempo, eu vou encontrar uma função com a mesma cara da minha entrada. Fechando então essa parte aqui de polos e zeros, né? Só antes da gente concluir. Então, polo é tudo que leva a função para infinito e está associado ao denominador, aquela primeira definição, né? Zero é tudo que leva a função para zero e está associado ao numerador. Se caso ocorrer o cancelamento de polo e zero, esses valores que se cancelaram não deixam de ser polos e zeros do sistema, né? Que era aquela nossa segunda definição. Mas como eu disse, né, geralmente aquela definição 1 de polos e zeros, que é tudo que leva a função para infinito, no caso do polo, tudo que leva a função para zero, no caso do zero, é aquela que a gente mais utiliza. Para ter cancelamento é um caso bem específico. Outra conclusão que a gente pode tirar, a cara da minha resposta, né, se ela vai ser uma exponencial, se ela vai ser um sistema oscilatório, está relacionado com os polos da minha função de transferência, né, do meu sistema, e também o polo que eu vou ter na minha entrada. Os polos da função de transferência, eles vão gerar a minha resposta natural. Os polos da minha entrada vão gerar a minha resposta forçada. Os zeros da função de transferência, ou se caso tiver algum zero aqui na entrada, mas o zero da resposta no domínio da frequência vai modificar apenas as amplitudes, tá? Ele não vai gerar nenhum tipo de resposta extra, né? Nenhuma outra exponencial, ou vai modificar a cara da exponencial. Ele mexe apenas nas amplitudes. Certo? Partir então para sistemas de primeira ordem. O que leva a gente a classificar a ordem do sistema é a quantidade de polos que ele possui. Então, o sistema de primeira ordem possui um polo, o sistema de segunda ordem possui 2 polos. A gente primeiro vai ver o sistema de primeira ordem, é um sistema relativamente simples, analisar essa resposta, o que a gente tem de característica no sistema de primeira ordem e depois fazer a mesma coisa para o sistema de segunda ordem. Então a ideia não é para obter a resposta do sistema para uma determinada entrada, geralmente a entrada degrau, a gente não precisa fazer esse processo de aplicar o degrau unitário, fazer a expansão em frações parciais e depois obter a resposta no tempo. A partir da configuração de polos do meu sistema, eu já consigo identificar o tipo de resposta que ele tem, quanto tempo dura o transitório dele, que é nossos índices de desempenho. Então a gente vai fazer isso sem precisar agora da transformada inversa de Laplace. Então, a primeira definição, né? O que é um sistema de primeira ordem? O sistema de primeira ordem é aquele que possui uma função de transferência dada por G de S A dividido por S mais A. A principal característica é que ele possui um polo, tá? Então, um único polo, aqui deixa eu só colocar o sinal de menos para completar, localizado em menos A. Esse A aqui no nosso numerador é apenas para normalizar a minha resposta, né? Então, se eu aplicar um degrau unitário
minha saída, na minha entrada, a minha saída em regime permanente, né, quando o t tender a infinito, vai ter, né, o meu C de infinito vai ter amplitude 1. Né? Caso esse valor do numerador fosse diferente, ele teria um valor diferente de 1. Tá? Então é só para estar normalizado. Eu poderia ter, por exemplo, 0,8 dividido por S mais A. Tá? O que diz se o sistema é ou não de primeira ordem é a configuração de polos. Zeros é só mexe na amplitude. E o A, S mais A, é só para normalizar a minha amplitude 1, né, caso eu tenha uma entrada do tipo degrau unitário. Certo? O que a gente vai analisar para a resposta transitória é quando a gente tem uma entrada do tipo degrau unitário. Então agora a gente vai determinar a resposta do sistema por uma entrada do tipo degrau unitário. Então C de S, então se a minha entrada é um degrau unitário é 1 sobre S, basta multiplicar as duas expressões, né? A entrada e o G de S para ter o meu C de S. Então R de S vezes G de S. A dividido por S, S mais A. A resposta no domínio do tempo, eu já fiz a direta transformada inversa, 1 menos E na menos AT. Então, o sistema de primeira ordem, uma entrada degrau unitário, vai ter essa característica. O parâmetro A, que é o polo da minha função de transferência, eu só preciso desse único parâmetro, né, desse valor de polo, para descrever a resposta transitória desse sistema de primeira ordem. A partir então desse parâmetro A, eu vou obter os seguintes índices de desempenho: tempo de subida, tempo de assentamento. E esse meu parâmetro A, que é a minha constante de tempo, geralmente chamado de constante de tempo do sistema, vocês devem ter visto lá em circuitos elétricos, né? Qual que é a constante de tempo tal, né? Então vamos pegar aqui um circuito elétrico de primeira ordem. Se eu aplico aqui 1 volt na entrada, eu tenho R, eu tenho C, aí a gente definiu uma variável tal, né, que era RC. Aqui a ideia é a mesma, que a nossa... E se vocês olharem esse tal do circuito elétrico, que seria o 1 sobre tal é o polo do sistema, ele era constante de tempo. Então, a inclinação inicial do meu sistema ele vai ser inverso desse meu A. Então, esse A ele pode ser chamado também de constante de tempo do sistema, dependendo do livro que vocês peguem. Eu só escrevi essa parte de circuito elétrico para vocês poderem associar com algo que vocês já viram lá em análise 1. Né? O RC está relacionado também com esse, lá era chamado de constante de tempo. Se a gente modelar esse circuito elétrico, a gente vai observar que existe uma relação entre A e esses valores de RC. Então, a seguir, para a gente poder entender o que são esses parâmetros, esses índices de desempenho, depois definir eles com base nesse meu parâmetro a gente vai apresentar a resposta ao degrau do sistema de primeira ordem. Tá? Então, a gente tem aqui essa resposta traçada. Eu apliquei um degrau unitário, né? Lembrando que o meu sistema G de S, A sobre S mais A. Apliquei um degrau unitário e obtive esse gráfico no domínio do tempo. Então aqui eu já tenho a primeira marcação no gráfico, que é o primeiro índice de desempenho, que é o meu TR. TR, tá? É o tempo de subida. O que é tempo de subida? É o tempo que a resposta leva para sair de 10% do valor final até 90% do valor final. Como o meu valor final é 1, então é o tempo que ele leva para sair do 0,1 até o 0,9. Então aqui a resposta atinge o 0,1 e aqui a resposta atinge o 0,9. E o TR é medido nesse intervalo de tempo. Né? Então esse aqui seria o meu TR. Tempo de assentamento TS. O TS ele marca quando o teu sistema saiu do transitório e entrou em regime permanente. A gente definiu ali na introdução a sistemas de controle o que é transitório e o que é regime permanente. Quando a saída do teu sistema não sofre mais
variações, então ela entra em regime permanente, que seria daqui para frente. Daqui para trás, a gente está trabalhando com o transitório. Então, o tempo de assentamento, ele diz para mim quanto tempo vai durar esse meu transitório. Vocês devem lembrar isso aqui também lá de circuitos elétricos, né? Que era um circuito elétrico, RC de primeira ordem, você aplica uma fonte de 1 volt, quanto tempo ele leva para carregar o capacitor? Então, vocês tinham um certo critério lá em circuitos elétricos. Aqui a gente também vai ter um certo critério. O que define se o meu sistema saiu do transitório foi para o regime permanente? Que valor que eu tomo como referência? A gente considera que o teu sistema saiu do transitório quando a resposta atinge 0,98, ou seja, 98% do valor final. Se o valor final é 1, quando ela chegar em 0,98, a partir desse ponto ele saiu do transitório e passou para o regime permanente. Antes disso, ele está ainda no transitório. Dependendo do livro ou material que vocês peguem, esse índice de desempenho, né, pode ser que ele mude. A gente aqui está considerando uma variação de 2%. Né? Se aqui eu tenho 0,98 e o meu valor final é 1, isso vai dar 2%, né, de relação ao regime permanente. Pode ser livre e considere um pouco mais, um pouco menos. Geralmente em circuitos elétricos, eles usavam o critério de 5%. Né? Então, quando ele atingisse 0,95, a gente dizia que o capacitor estava carregado, né? No caso do circuito RC de primeira ordem. O nosso critério aqui é de 2% em relação ao valor final. Como o sistema está normalizado para aplicar um degrau de amplitude 1 e a saída também em regime permanente C1, então quando ele chegar em 0,98, ele vai, a partir dali para frente, ele vai estar em regime permanente. Então esse intervalo de tempo que vai de 0 até atingir o 0,98, a gente chama de tempo de assentamento TS. O 1 sobre A, o A é o polo do meu sistema, ele dá para mim a inclinação inicial dessa minha resposta. Então veja que em vermelho é a resposta do sistema exponencial. Então aqui na origem ele tem uma inclinação inicial. Tá? Essa inclinação inicial vale 1 sobre A, e lembrando que A a gente vai chamar de constante de tempo. Ok? Então, os dois únicos parâmetros que a gente precisa identificar na resposta transitória de um sistema de controle de primeira ordem é o tempo de subida TR e o tempo de assentamento TS. Aqui a gente vai definir com mais detalhes, né, o que seriam esses dois e escrever equações para TS e para TR. Então, o tempo de assentamento é o tempo necessário para que a resposta do sistema alcance e fique dentro de uma faixa de mais ou menos 2% em torno do valor final. Então, esse critério 2% pode ser que ele mude de acordo com o que vocês estão trabalhando. De repente, um outro autor, que não seja o NISE, que a gente está se baseando, considere 5%. Eu dei o exemplo que circuitos elétricos é considerado 5%, né? Quando ele atingiu o circuito RC de primeira ordem atinge 95% do valor final, o capacitor está carregado. Tá? Para a gente obter uma expressão desse T de S, é muito simples. A gente vai pegar o nosso C de T, igualar ele a 0,98 e achar em que tempo isso acontece. Eu vou voltar só um pouquinho aqui, então. A gente pega essa expressão do C de T e faz o seguinte, né? 0,98 é igual a 1 menos E na menos AT. Para que tempo que isso aqui é verdade? Encontra essa expressão, resolve essa equação, né? Então a gente obtém que o tempo de assentamento é 4 dividido por A. Então, em 4 dividido por A, o teu sistema atinge, né, o regime permanente. Ele entra no valor de regime dele, ali ele não vai sofrer mais alterações. Até aqui no gráfico, esse gráfico está um pouco rabiscado, né? Mas aqui dá para observar, aqui eu marquei o 0,98,
rebate aqui para baixo, a gente encontra 4A, 4 sobre A. Tempo de subida, né, é definido como o tempo necessário para que a resposta do sistema vá de 0,1. Aqui, na verdade, esse zero também está sobrando. Então, deixa eu só corrigir. Estou fazendo a versão beta do slide, né? Próximo semestre que vai estar corrigido. De 1% a 90%, né? Então, 90% do seu valor final. Como o valor final era 1, né? Então é o tempo que ele vai de 0,1 até 0,9. Então, fazendo a diferença de tempo entre C de t 0,9 e C de t 0,1, a gente obtém, né, que o nosso tempo de subida é 2,2 dividido por A. Como que a gente vai obter esses parâmetros, né? Você vai pegar 0,1 igual a 1 menos E na menos AT. Aí você encontra o valor de t. Depois você faz 0,9 igual a 1 menos E na menos AT e encontra o tempo que isso aqui é verdade. Então, esse 2,31 é a nossa amplitude 0,9. Esse tempo 0,11 é a nossa amplitude 0,1. Subtrai os dois. Então, tempo de subida, 2,2 dividido por A. Tá? Então, esse intervalo de tempo aqui marcado como TR, ele vale 2,2 dividido por A. São esses dois únicos parâmetros que a gente precisa saber para calcular o nosso tempo de assentamento. Então, exemplo, o sistema possui a função de transferência 50 g de s igual a 50 s mais 50. Calcule, então, o TS e o TR. Então, para calcular o TR, 50 dividido por 2, opa, tá errado isso aqui, né? 2,2 dividido por 50. Isso aqui vai dar um valor, só fazendo a calculadora. TS 4 dividido por 50. Tá? Então aqui vai dar um outro valor. Bem simples, calculou os dois. Observe que o 50 vai dividindo o que é o nosso A, né? Então aqui o nosso A vale 50. Se você dividir um número pequeno com... Se você fizer uma divisão por um número muito grande, o resultado vai dar um número muito pequeno. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Quanto maior for o valor do A, menor são esses TR e esse TS. Então vamos pegar o caso do tempo de assentamento. Vou aqui fazer em vermelho para diferenciar. Vamos supor que um sistema G1 ele tem a função de transferência 10 dividido por S mais 10. E um sistema G2 ele tenha, vamos pegar esse mesmo caso, né? 50 S mais 50. Então você observe que quando eu for calcular o TS do primeiro sistema, eu vou ter 4 dividido por 10. No outro T2, que é esse nosso exemplo, é 4 dividido por 50. Então esse TS do primeiro caso ele vai ser um valor grande, em comparação com esse outro que vai ser um valor pequeno. Quanto mais à esquerda tiver o nosso polo, mais rápido é a resposta do nosso sistema. Deixa eu fazer aqui o plano complexo para a gente fazer a marcação. Então, o primeiro sistema está no menos 10 e o outro está no menos 50. Tá? Então, esse aqui, deixa eu colocar o real, imaginário. Quanto mais à esquerda tiver esse meu polo, mais rápido vai ser a resposta do nosso sistema. Então, para sistemas físicos naturalmente com uma resposta rápida, a gente vai obter esse nosso A com um valor muito grande. Sistemas fisicamente mais lentos, esse valor do A vai ser pequeno. Vamos pegar o caso ali, um exemplo, um sistema térmico. O sistema térmico, geralmente, ele vai ter uma resposta ali de primeira ordem. E como o sistema térmico a gente sabe que ele é muito lento, em comparação, por exemplo, a um circuito elétrico, né, a gente espera, né, que esse nosso A, que o polo do nosso sistema, seja um valor, por exemplo, 1, 2, depende aí do tamanho do que você está trabalhando, né, o tamanho do teu sistema físico. Para aquecer uma chaleira com água, por exemplo, uma
chaleira com água você põe lá no fogão, então ele tem uma resposta lenta. Geralmente vai ter alguma coisa dividido por S mais 2, S mais 3. Quanto maior for essa chaleira, mais lento ele fica, né? Então, para um volume de água maior, ele vai ter uma resposta aí naturalmente mais lenta. Já um circuito elétrico, ele gera muito pelo contrário, né? Ele tem uma resposta extremamente rápida. Pegando valores comerciais para circuitos elétricos, deixa eu colocar aqui, só apagar essa parte e colocar um circuito elétrico, um valor comercial ali para ele, né? Então, resistor, capacitor, esse nosso resistor vale 10K, 10 kΩ, esse capacitor 10 micro. Tá? Então, aqui você tem uma fonte de entrada de 1 volt. Quando você modelar esse sistema, você vai observar que o polo dele tem um valor muito grande, tá? Comparado com o sistema térmico. Então, é bem possível que um sistema elétrico tenha um polo bem deslocado para a esquerda, enquanto o sistema térmico tenha um polo um pouco mais próximo da origem. Quanto mais à esquerda, mais rápido. Quanto mais à direita, mais lento. Então, o que a gente espera de um circuito elétrico em comparação a um sistema térmico, por exemplo. Tá? Então, como isso aqui vai dividindo, né, concluindo, né, quanto maior for o valor do A, mais à esquerda ele vai estar localizado, mais rápido vai ser esse meu sistema. Vamos passar então para a solução desse problema. Tá? Fazendo aquelas continhas, a gente vai encontrar que o nosso tempo de assentamento é de aproximadamente 0,08. Então aqui ele atingiu 98%, né? 0,98 do nosso valor final. O nosso tempo de subida está marcado entre 0,1 e 0,9, ele é de 0,044 segundos. Tá? Quanto maior for o polo do meu sistema em módulo, ou seja, mais à esquerda ele vai estar localizado no nosso plano complexo, a tendência, né, é que esses valores eles diminuam. Sistemas de primeira ordem simples, tá? A gente só precisa calcular o TR, que é 4 dividido por A, que eu confundi, né? É o TS, tempo de assentamento, e o TR 2,2 dividido por A. São esses nossos dois únicos parâmetros e a única coisa que eu preciso saber do meu sistema de primeira ordem é onde está localizado o polo desse sistema. Então, no próximo vídeo, a gente continua com sistemas de segunda ordem. Primeiro, uma introdução ao sistema de segunda ordem, depois entrar em detalhes com esses sistemas de segunda ordem, especificamente o sistema subamortecido.